Ansiedade. Alguns dizem que é o mal do século. Pois bem, que as situações da nossa vida fogem do nosso controle, muitas delas nós não ignoramos. A grande questão é quando essas preocupações se tornam uma avalanche emocional que sugam as nossas forças vitais. E isso nós chamamos de ansiedade. As lições de Jesus Cristo a esse respeito são no sentido de que os pesos que nós carregamos na nossa vida não precisam se tornar esmagadores. Aquele que puder guardar no seu coração uma fé viva, madura, centrada no poder de Deus, além de colher benefícios espirituais de grande monta, também terá dentro de si uma fonte de saúde mental, emocional e física, que segundo Cristo Jesus vai jorrar por toda a eternidade. Seja bem-vindo ao nosso programa dessa noite. Meu nome é Kleber Defina, falamos da Igreja Metodista. Você é o nosso convidado para refletirmos sobre a ansiedade, o mal do nosso século. Pois bem, parece mesmo que a nossa vida moderna, contemporânea, ela foi arquitetada para disparar em nós ansiedade, não é verdade? Some-se a todos os elementos da nossa vida cotidiana, ordinária, agora os motivos peculiares que a pandemia nos forneceu. Então, agora nós ainda temos que nos preocupar com a saúde dos nossos familiares e muitas vezes nós nos sentimos impotentes porque a morte anda rondando a casa de muitas pessoas em muitas cidades, em muitas nações. Não bastasse isso, muitas mães, pais dentro de casa agora têm que conviver com os seus filhos que não estão indo à escola. Isso se torna também uma fonte especial de ansiedade, de tumulto dentro das suas casas. Outros ainda têm que se adaptar a uma nova forma de trabalho, que é o home office. Outros ainda têm que se preocupar com o seu próprio posto de trabalho ou com a sua empresa, porque as incertezas são tão grandes que nós não sabemos se o mês que vem a nossa despensa ainda terá a possibilidade de se ver abastecida. Pois bem, por tudo isso, não é de se admirar que a ansiedade se forma um sentimento bastante comum em tempos de crise. Já em 2018, a Organização Mundial da Saúde previa o Brasil como o país mais ansioso do mundo, com uma população de nada menos de 23,9% sofrendo com a ansiedade. O que nós queremos nessa noite, então, é traçar uma relação entre a ansiedade e a confiança, deixando claro que aqueles que desejam andar em comunhão com Deus podem sim vencer o estágio doentio da preocupação com os dramas dessa vida. Em linhas gerais, de maneira muito básica, nós podemos pensar a ansiedade como um sentimento de insegurança daquilo que está por vir. Alguém já disse que estresse é o excesso de presente, depressão é o excesso de passado e ansiedade é o excesso de futuro. Não há nada de errado em nos preocuparmos com o futuro, em planejarmos como será aquela reunião importante no trabalho, ou aquele filho, aquele bebezinho que está no ventre da mãe que está chegando, ou um encontro amoroso, ou uma prova na faculdade. Não há nada de errado em se preocupar enquanto aguardamos um exame médico. O problema é quando essas preocupações se avolumam e acabam acarretando em nós severos prejuízos emocionais e inclusive físicos. O gatilho da ansiedade, ele geralmente está relacionado a uma situação que evidencia que nós não temos o controle, não é isso? E isso nos faz sofrer antecipado. E essa situação de ausência de controle, ela é desconfortável para a mente humana e ela provoca uma agitação no sistema nervoso central que libera hormônios ligados ao estresse. E isso causa vários sentimentos ruins, por exemplo, o sentimento de medo, parecido com o medo. Esse é o quadro típico da ansiedade. Sendo assim, a ansiedade ela é uma resposta natural a um estímulo estressante que nós passamos no nosso dia a dia. Então, em princípio, a ansiedade ela é um mecanismo de defesa e não uma doença. Entretanto, quando essa agitação, esse medo, ele se
agiganta e se torna um pavor paralisante, então nós já temos que buscar socorro, buscar ajuda, porque o nosso corpo está gritando por isso. E aí a ansiedade se torna um mecanismo de estrangulamento emocional. Os sintomas da ansiedade, nós poderíamos aqui relatar vários, por exemplo, preocupação excessiva, pensamentos negativos, dificuldade de concentração, nervosismo, irritabilidade, tristeza, medo constante, e não só são sentimentos ligados à esfera emocional, mas quando esse desgaste mental ele se prolonga no tempo, quando essa ansiedade ela não é tratada, é muito comum desencadear sintomas fisiológicos que prejudicam a pessoa em diversos níveis. Por exemplo, vai se manifestar na forma de tensão muscular, problemas no estômago, enxaqueca, agressividade, insônia, fala acelerada, falta de ar, respiração ofegante, cansaço, palpitação e tantos outros que talvez você já conheça bem. E a minha pergunta para você é: você se identifica com esse quadro? Alguma vez na vida você já teve que passar por isso? Alguma época da vida você também já se viu sujeito a esse dominador que é a ansiedade? Seja bem-vindo à nossa vida contemporânea, né? Por isso que muitos dizem que a ansiedade é o mal do nosso século. E por isso que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Muitas pessoas têm sofrido drasticamente com essa doença. E uma pesquisa rápida no Google vai traçar para nós vários mecanismos que tentam mitigar os efeitos da ansiedade, ou até mesmo tentam vencer os efeitos da ansiedade. Nós poderíamos aqui citar algumas: terapias, ingestão de medicamentos, de ansiolíticos, de antidepressivos, técnicas de relaxamento. Outros vão enfatizar a necessidade de exercícios físicos regulares, o fato da gente dormir cedo, ter foco, concentração, cuidar de si mesmo, ingerir calmantes naturais, o bom e velho suco de maracujá ou banho de água morna, valorizar o tempo de descanso. São todas formas com que o mestre Google nos recomenda, e muitos experts da área aí, da psicologia e de outras áreas afins nos recomendam para nós vencermos o quadro da ansiedade. E hoje eu quero aqui conversar com vocês a respeito das lições de um grande mestre, do mestre Jesus Cristo, Filho de Deus. O que Jesus tinha a dizer sobre a ansiedade? Qual era a resposta que Jesus daria às pessoas do seu tempo que andavam ansiosas por muitas coisas? Então, vamos a elas, né? O que eu quero que nós, matonenses, e todos vocês que nos ouvem compreendam será mesmo que a vida moderna, ela está concatenada de uma tal forma que a ansiedade seja inevitável? Será mesmo que a gente precisa conviver com a ansiedade? Ou será que nós temos aí uma válvula, uma porta que nós podemos sair da ansiedade? Jesus apresenta isso com muita clareza, e ele vai dizer isso lá em meados do seu mais famoso sermão, que é o Sermão da Montanha. Vamos lá então, se você tiver uma Bíblia e quiser ler conosco, se não, acompanhe conosco aí na tela, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25 ao verso 34. Jesus vai discorrer ali a respeito de uma série de argumentos com os quais nós podemos trabalhar e vencer a ansiedade, tá? Então eu quero fazer a leitura aqui desse texto, porque é a partir dele que nós trabalharemos a questão da ansiedade. Mateus capítulo 6, verso 25 a 34, está escrito assim, ó: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Por isso, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pois bem, é assim que Jesus, então, vai ensinar os seus seguidores a enfrentarem a ansiedade. Não a correr da ansiedade, mas a enfrentar e a submeter e a vencer a ansiedade. E ele começa dizendo assim, não andeis ansiosos. Essas são as primeiras palavras que nós lemos lá em Mateus 6, 25. Não andeis ansiosos, né? Jesus abre a sua prédica relatando a desnecessidade de andarmos ansiosos. Nós não precisamos, né? Por quê? Porque a ansiedade ela é inútil, porque além de não resolver o problema amanhã, ela nos enfraquece hoje. A ansiedade também ela é incoerente. Por quê? Faz com que muitas vezes nós soframos hoje algo que amanhã a gente nem teria que passar. E por fim, a ansiedade ela é pesada, porque ela duplica o sofrimento 2 vezes. Ela antecipa um sofrimento futuro e fazendo com que a gente sofra desde já. Por todos esses motivos, a ansiedade ela é nonsense. Ela é um nonsense. Pois bem, o argumento do versículo que Jesus usa é o seguinte, Deus deu para nós a vida, nós cremos em um Deus Criador, Ele fez todo o universo, Ele fez todo o existir e cada alma pertence a Ele. E Ele vai dizer o seguinte, não andeis cuidadosos, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Não é a vida maior do que a comida e a bebida? E não andeis ansiosos também quanto ao vosso corpo, porque não é o corpo mais do que as vestes? Muitas pessoas estão correndo desenfreadamente atrás de comida, bebida e vestes. E o que Jesus está falando é o seguinte, se Deus dá o mais, para Ele é muito fácil dar o menos. Então não andeis ansiosos quanto àquilo que vocês têm que comer ou beber, porque Deus já lhes deu algo que é muito maior, que é a vida. Não andeis ansiosos por aquilo que vocês têm que vestir, porque Deus já lhes deu algo que é muito maior, que é o corpo. De modo que a ansiedade, a preocupação desenfreada com aquilo que nós temos que comer ou beber, na verdade, é uma carência de confiança na criação de Deus. Porque Deus não é um pai irresponsável que fez a mim e fez a cada um dos meus amigos aqui e nos abandonou à própria sorte. Não, Deus não é esse tipo de pai irresponsável. Pelo contrário, se Ele nos deu a vida, Ele também, Jesus garante, nos dará o mantimento e tudo aquilo que nós precisamos. Pois bem, o termo grego original que Mateus aqui usa para escrever, traz a ideia de mente distraída. Então, quando Jesus diz, não andeis ansiosos, o que o texto está querendo dizer para nós é que a gente não precisa andarmos com a mente distraída. Distraída do quê? Veja o que a ansiedade ela é capaz de fazer. A ansiedade coloca-nos em estado de alerta sobre aquilo que ela faz subir no nosso coração. Então ela traz um sentimento de urgência sobre aquilo que nós deveríamos comer ou beber, e a coisa que é mais importante que a própria vida fica escanteada. Então a pessoa acaba se distraindo com coisas que são importantes, mas são numa escala de valores para Jesus menos importante. Aquilo se torna urgente e aquilo que é importante a pessoa não é capaz de pensar, porque a ansiedade está focando toda a energia dela naquilo que é menos importante. Ou seja, a pessoa está muito ocupada, sofrendo antecipadamente, que não consegue viver bem, nem o presente e nem o futuro. Pois bem, isso faz com que toda pessoa que tem a sua mente cativada pela ansiedade,
ela sempre está buscando garantir os seus interesses, mas ao mesmo tempo ela vai estar sempre insatisfeita. E é esse ciclo escravizatório que Jesus quer nos libertar. Essa pessoa vai estar sempre buscando atrás da comida, da bebida, da veste, do namoro, do diploma, de uma vida melhor e nunca vai estar satisfeita. E ela, sem perceber, acaba se tornando escrava desses elementos, ela acaba se tornando discípulo de Mamon, de modo que a vida dela vai ter pouca funcionalidade ou vai ter pouco significado acima de um animal irracional. Tá? Então, o que Jesus está nos ensinando é que a sobrevalorização dessas coisas menores, ela só se legitima no vácuo da suficiência divina. E todo ansioso é alguém que acaba servindo a dois senhores. Ele quer buscar a paz, ele quer buscar o reino, ele quer buscar a Deus, mas ele não consegue, porque na cabeça dele ele tem coisas mais importantes pelas quais sofrer. E isso vai ser trágico para a vida dele. Então, queridos, quando Jesus está dizendo assim, eu quero que vocês não andem ansiosos pela vida. O termo traduzido por vida é psique. Você já conhece, é a mesma raiz de psicologia, né? Muitos traduzem a psique como a alma. Na verdade, ela é a sede ali das nossas emoções. De qualquer forma, o que eu quero dizer é o seguinte, que quando Jesus está dizendo, não andeis ansiosos com a vida, e quando ele usa essa expressão, a psique, é natural que ele esteja querendo dizer que o sentido total da vida, ela extrapola muito o físico, já que o homem, ele é muito maior do que o corpo. Então, Jesus está dizendo que a vida, o corpo, a alma, o espírito, a vida do homem, ela é digna de merecer ser orientada por princípios muito maiores do que os instintos que orientam a vida dos animais irracionais. Jesus quer apresentar para nós novos princípios que vão reordenar toda a nossa cosmovisão, toda a nossa ação no mundo, toda a nossa vida. Tanto que ele vai falar no final dessa perícope que nós lemos na Bíblia, que nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então o que Jesus está advogando aqui é que essas coisas são importantes sim, tanto que o Pai sabe de tudo aquilo que a gente precisa e o Pai trabalha por aqueles que nele esperam, só que nós precisamos guardar no nosso coração uma espécie de sabedoria que vai entronizar Deus e o reino dele no lugar que eles merecem. Nós precisamos colocar as coisas da vida no lugar em que elas devem estar. E para Jesus, nós precisamos buscar o reino de Deus, os princípios do reino de Deus em primeiro lugar. E quando nós fizermos isso, a gente não vai precisar ficar correndo atrás do rabo, ansiosamente para garantir tudo aquilo que nós imaginamos que nós precisamos antes de Deus. Tá certo? E aí Jesus então começa, essa é a tese dele, que nós não precisamos andar ansioso por nada, porque o corpo é maior do que a comida e a bebida, né? A vida é maior do que a comida e a bebida, e o corpo é maior do que as vestimentas. E agora ele começa então, eu imagino Jesus falando com seus discípulos lá no Sermão da Montanha, olhando a natureza, e a sabedoria de Jesus é muito extraordinária, é algo lindíssimo de se ver, de ouvir, de experimentar. E talvez ele tenha visto ali alguns passarinhos, e ele começa dizendo assim, leia conosco aí Mateus 6:26, nós já lemos, né? Mas está aí na sua tela para você acompanhar. Olhai para as aves dos céus, elas não semeiam, elas não cegam, elas não ajuntam em celeiros, e vosso Pai as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha o que Jesus está falando. Naquele tempo, as aves pequenas do mato não tinham praticamente nenhum valor, né? Tanto é assim que se você pegar lá na lei de Moisés, Levítico, capítulo 5, versículos 6 e 7, você vai ver que o povo era instado a sacrificar animais lá no templo, né? Era um ritual religioso lá dos judeus antigos. E as pessoas tinham que trazer bois, gado,
cabritos, ovelhas, animais desse porte. Mas nem todo mundo tinha condições financeiras de poder dispor desses animais. Mas então a Bíblia abre aqui um parênteses e diz assim: se você não tiver dinheiro, se você for muito pobre, você pode trazer 2 rolinhas, 2 pombinhos, né? Porque até as pessoas pobres poderiam capturar esses animais. O que eu estou querendo dizer aqui? Que quando Jesus fala, olhe para as aves dos céus, ele está falando para animais que para o público dele eram animais de pouco valor. De pouco valor. E o que Jesus está falando? Mesmo eles tendo pouco valor, eles não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros. Mas o Pai Celestial cuida de cada um deles. Provável que nenhum judeu tinha visto o passarinho morrer de fome, né? Jesus está dizendo que o seu Pai, o nosso Pai Celestial, cuida do menor dos passarinhos. Estão entendendo? E é isso que Jesus está dizendo. Olha só, se os animais inferiores, como as aves, não são vencidos pela ansiedade, com muito maior razão, eu e você, homem, mulher, menino, menina, idoso, idosa, obra-prima da criação, nós não precisamos andar sujeitos à ansiedade. O argumento de Jesus é o seguinte: se Deus cuidava das aves, animais pequeninos, Ele não vai cuidar muito mais e muito melhor de você, que é filho de Deus, que é filha de Deus? Negar a provisão divina é um ato de incredulidade. E esse ato de incredulidade é pecado, e o pecado gera a morte, e a morte vai vir através da ansiedade que nos mata aos poucos, tá bom? Pois bem, vou abrir um parênteses aqui. Jesus está falando que esses passarinhos, eles não semeavam, eles não colhiam e eles não guardavam em celeiros. Jesus em nenhum momento está encorajando a preguiça. Não é esse o ponto que Jesus está falando. O que Jesus simplesmente está dizendo é que, assim como Deus garante a obtenção do alimento para os pássaros, nós não precisamos trabalhar pelo nosso alimento de maneira ansiosa. Nós não precisamos incorrer na ansiedade, na expectativa se nós teremos alimentos ou não, se nós teremos vestes ou não. Tá certo? É isso que Jesus está dizendo. Ele continua então dizendo assim: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Côvado é uma medida em desuso na nossa atualidade, mas ela era uma medida métrica, né, de espaço, que era algo em torno de 45 centímetros. É aquele ditado assim: será que você vai poder aumentar 1 centímetro na sua vida? Será que com a sua preocupação você vai conseguir aumentar 1 minuto na sua vida? É isso que Jesus está falando. Isso são coisas incontroláveis para nós, porém, isso não nos precisa causar ansiedade, porque nós temos um Pai Celestial que cuida das aves, que cuida dos lírios do campo, conforme nós vamos falar agora, e se Ele cuida desses animais inferiores, com muito mais razão, Ele cuida de você, né? E Jesus, então, se Ele usa os pássaros como ilustração de como Deus provê os nossos alimentos, agora Ele vai usar as flores do campo como ilustração de como Deus pode prover as nossas vestes. Acompanhe comigo. Mateus 6, 28 a 30, está escrito assim: e quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Pois bem, o que Jesus está dizendo? Aqui é muito interessante que Jesus diz as flores do campo. Jesus está falando de flor do mato, né? As flores que nós cuidamos, regamos, adubamos, nós ainda podemos dar muito valor, mas aquelas flores que crescem lá no mato são flores de menor valor. E Jesus está dizendo isso. Se Deus, o Criador, Ele se interessa até mesmo por aqueles manacás da serra, né? Às vezes a gente sobe ou desce a serra, vê aqueles manacás, vê aqueles ipês, coisa maravilhosa. Se Deus cuida daqueles vegetais que estão lá no meio da floresta, que hoje existem, aquelas flores que hoje existem, mas amanhã vão ser queimadas pelo sol ou vão ser jogadas em algum
mecanismo de destruição, se Deus provê aquelas flores, belíssimas vestes, que duram tão pouco, para nós elas têm talvez uma vida tão sem sentido, porventura Deus não cuidaria com muito mais razão, com muito mais afinco, com muito mais amor de mim e de você que somos seus filhos? Deus cuida. Deus cuida. Jesus, ele se opõe a uma tese filosófica que nós chamamos de deísmo, e ele acredita no teísmo. O teísmo fala da direção divina na história humana e na história de cada um que coloca o seu coração a se relacionar com ele. E quando Jesus então faz menção a Salomão, Jesus está sendo muito claro aos seus contemporâneos, aos seus discípulos. Jesus diz assim: olhem os lírios do campo, vê como eles se vestem, nem Salomão em toda a sua glória. Para isso nós precisamos lembrar que Salomão foi o rei mais rico, mais opulento, mais luxuoso do Império Milenar de Israel. A Bíblia fala que nos tempos de Salomão a riqueza era tão larga no reino que a prata era reputada como nada, que tudo era feito com cedros do Líbano, com ouro. Ele construiu um templo, ele construía palácios da maneira mais cara e luxuosa possível. Pois bem, até tem uma oportunidade, 2 Coríntios, 2 Crônicas, capítulo 9, você pode ler lá um pouco de como era faustoso o reino de Salomão. Em uma oportunidade, uma rainha de um reino do sul, chamado Sabá, ela se dirige a Salomão porque ela ouve falar das glórias de Salomão, e quando ela vê os talheres dos criados de Salomão, ela fica muito impressionada. Agora eu te digo, se uma princesa se impressionou com os talheres do criado de Salomão, você imagina como eram as vestes dele? Pois bem, Jesus está dizendo que nem os lírios do campo se vestem de maneira tão espetacular como o próprio rei Salomão. E vou dizer mais, nenhum judeu, desde sempre as classes mais abastadas, elas buscam se vestir de maneira gloriosa, mas nenhum judeu, por mais auspicioso que fosse, tensionaria no seu coração duplicar as honras de Salomão. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que nem Salomão se vestiu com tanta magnanimidade como os lírios do campo que o Pai os veste. E se Deus faz assim, a tese de Jesus ela é arrojadíssima, porque ele está dizendo que a providência divina no tocante ao vestuário ultrapassa a glória de Salomão. Tá certo? A gente poderia ainda vasculhar um pouco desse texto no sentido alegórico, porque a Bíblia, quando ela fala de vestes, ela traz uma conotação de dignidade e de santidade, porque as vestes, elas tampam a vergonha, não é isso? E você vai entender bem como as vestes funcionam como dignidade. Só pensar comigo assim, a roupa que você usa para ficar em casa é uma. A roupa que você usa para sair de casa é outra. A roupa que você usa para ir a um casamento é uma. A roupa que você usa para se casar no dia do seu casamento é outra. Entendeu? Você veste a roupa conforme a dignidade da ocasião. E as pessoas vestem a roupa conforme a dignidade que possuem. Pois bem, o que Jesus está falando é que o Pai está disposto a nos vestir com estas roupas, com roupas de linho finíssimo, com roupas de santidade, com vestes de louvor. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Quem é o filho pródigo? Ele era filho de um senhor de terras e dá a louca nele lá num dia, e ele quer então pedir ao pai a antecipação da sua herança. O pai está vivo e ele requer do pai a sua herança. O pai, de maneira tristonha, dá a herança para o filho, e o filho vai para um lugar distante gastar com meretrizes e jogatinas. Até que chega uma crise, se abate onde ele estava, e ele então começa a passar fome, já não tinha mais amigos, acabou o dinheiro, acabou os amigos, e a única função que lhe deram, que era nojenta, absolutamente abjeta para um judeu, era cuidar de porcos. E ele está lá no meio da pocilga, comendo as mesmas bolotas que os porcos comiam, quando ele cai em si, e a Bíblia diz assim,
puxa vida, eu poderia voltar lá para meu pai, porque os empregados do meu pai têm melhores condições do que eu tenho. Você imagina como é que estavam as vestes dele, certo? Depois de dias de fome, de debilidade, então ele resolve voltar ao pai, para que pelo menos ele fosse um empregado. Para surpresa dele, quando ele volta para o pai não o despreza, pelo contrário, o abraça. E você se recorda da primeira instrução que o pai dá para os seus empregados a respeito do filho? A primeira instrução é exatamente essa: por favor, tragam-me roupas de festa, roupas de gala, porque esse meu filho estava morto e ele reviveu. Esse meu filho estava na vergonha, mas agora é tempo dele ser honrado novamente, porque ele é filho, ele é da família. E é assim que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes você estava destruído, fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Às vezes a ansiedade, os transtornos, os quadros típicos de depressão, de ansiedade, toque, tudo estavam te destruindo. Agora o Senhor quer renovar as suas vestes, quer renovar o significado da sua vida. E o que o Senhor está dizendo é: você não tem necessidade de andar ansioso pelas coisas da sua vida, porque você é filho e existe um Pai no céu que zela por você. Pois bem, a principal lição então desse trecho é a certeza do suprimento das necessidades de todos aqueles que se voltam para o Pai. Então, se você tiver um coração voltado para Deus, confiando na provisão de Deus, confiando de que Deus é o seu garantidor da vida, você fique tranquilo. Deus vai estabelecer os caminhos para que você viva a plenitude da vida e de significado. É o que Jesus continua dizendo. Ele diz assim, Mateus 6, 31, 32, acompanhe conosco aí na tela: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe bem que necessitais de todas essas coisas. Então, queridos, vamos colocar aqui os pingos nos is. Eu não estou dizendo que se preocupar com aquilo que você precisa comer, beber, vestir, se preocupar com a sua família, com o seu trabalho, com seus amigos, sejam coisas ruins em si, muito pelo contrário, né? Aquele que ama, inevitavelmente é levado a esse tipo de busca. Agora, o problema é quando a nossa vida, ela gira em função destas coisas. E aí o grande alvo da nossa vida é garantir a minha despensa, garantir a minha mesa, garantir o meu bolso, garantir a mim, garantir o meu ego. E aí Jesus está dizendo o seguinte: se você correr atrás disso, isso é correr atrás do vento. A única coisa que você vai colher é ansiedade, porque quem semeia na carne, colhe tempestade, não é assim? Então, o que Jesus está dizendo é que quem vive em função dessas coisas é um típico pagão, né? E Jesus está dizendo lá, ó, não andeis inquietos, porque estas coisas os gentios procuram. Vale lembrar que Jesus está tecendo ali o seu sermão da montanha na Galileia. A Galileia era um lugar de transição entre Israel e os gentios. Então, o comportamento dos gentios era muito comum ali e era muito rechaçado pelos judeus lá do sul, pelos judeus de Jerusalém. E o que Jesus então está dizendo é o seguinte, que se vocês que se julgam judeus, está dizendo para eles, têm o mesmo caráter e a mesma desconfiança na provisão de Deus, na verdade, vocês têm o espírito de um pagão, né? E se tem uma coisa que um judeu não gostaria de ser comparado, era com um gentio. Jesus estava mexendo com um brio, Jesus estava jogando ali com o orgulho dos judeus. E hoje a gente pode fazer alguma coisa semelhante, né? A gente gosta de falar que nós amamos a Deus, que nós cremos em Deus, né? Imagina a gente ser comparado então com uma pessoa ímpia, com uma pessoa descrente. Ninguém gosta de ser comparado com um descrente ou com um ímpio, né? Mas na medida em que nós nos tornamos ansiosos por estas coisas menores, nós estamos atuando com a mesma desconfiança, com a mesma incerteza, com a mesma incredulidade, que é a raiz do comportamento de todo incrédulo. E Jesus está dizendo então que é a mesma coisa. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Vocês que são filhos, vocês
podem ter a convicção de que o Pai sabe que vocês precisam, sabe daquilo que vocês precisam. E se vocês andarem como os gentios andam, vocês vão cair nos abismos que eles caem. E um desses abismos é a ansiedade. Mas se vocês andarem como filhos, como eu ando, aí vocês vão encontrar no final do caminho estreito a porta que dá para a vida, tá? Então Jesus está dizendo aqui o que era para eles não fazer. Não andeis ansiosos. Presta atenção nas aves, vocês têm que crer. Presta atenção nos lírios. Vocês não precisam estar cuidando disso. Aí nós falamos então que Jesus, ele não está estimulando, ele está encorajando aqui a preguiça, a omissão. Por quê? Porque a ansiedade, ela é algo que foca a nossa atenção, que nos coloca em um estado de alerta. O que Jesus quer que a gente faça é que a gente agora reordene a nossa energia. E agora Jesus passa a mostrar então onde nós devemos aplicar a nossa energia. E ele vai dizer lá, Mateus 6, capítulo 33, assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha o que Jesus está dizendo. Você percebeu? Olha aí para a sua vida, ou olha para uma pessoa que você sabe que tem algum distúrbio emocional parecido com esse da ansiedade, e você vai perceber que essa pessoa está sofrendo por algo desta terra. Essa pessoa está valorizando as realidades temporais acima da palavra de Deus. Não que não sejam importantes, mas ela está valorizando acima da palavra de Deus. Então, o que Jesus está insistindo aqui é que nós não devemos andar atrás da comida, da bebida, das vestes e das coisas desta vida como se fossem os principais alvos da nossa existência. Simplesmente porque estes não são os principais alvos da nossa existência. Isso é uma mentira, né? Há coisas mais importantes do que se lutar por um bom salário, por uma boa formação, por um bom diploma. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, eu repito, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se a comida é a prioridade número 1 para muitas pessoas do mundo inteiro, Jesus choca os seus discípulos ao dizer-lhes que existe uma prioridade número 0. E essa prioridade número 0 é o reino de Deus. E Jesus não era hipócrita para falar uma coisa e viver outra. Pelo contrário, o que Jesus vai... Lembra quando Jesus está sendo tentado no deserto? A Bíblia fala que logo após o seu batismo, lá no Jordão, por João Batista, Jesus é levado ao deserto. Ali ele jejua 40 dias e 40 noites e ele tem fome. Quando ele tem fome, aparece quem? Um anjo do céu? Não, aparece o demônio, aparece Satanás para ele. E Satanás vai chegar para ele assim, e fala assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus responde o que para Satanás? Como Jesus consegue vencer a ansiedade pela comida? Como Jesus consegue vencer as bravatas de Satanás? Com a palavra de Deus. Jesus chega para ele e fala assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus não está negando o fundamento de validade da comida e da bebida. O que ele está fazendo é reordenando e estabelecendo como um fundamento de validade ainda mais profundo, maior e um alicerce ainda mais seguro, a palavra de Deus. Então o reino de Deus era a prioridade 0 nas prioridades de Jesus Cristo. O que o mestre está querendo ensinar aos seus discípulos é que a nata da nossa energia, ela deve ser empregada em buscar o reino de Deus e a sua justiça. É aqui que deve morar o núcleo fundamental de todos os empreendimentos dessa nossa vida passageira. Porque essa é a verdade. Passarão céus e terra, e o que vai prevalecer é o reino de Deus. E aqui
aquilo, e o alimento que não perece, que nós estamos trabalhando, é aquele que vai contar quando nós tivermos que nos apresentar diante dele no último dia, quando nós deveremos prestar contas, né? Então, o que Jesus está falando aqui em buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, é a mesma coisa, só que com outras palavras, do primeiro e maior de todos os mandamentos. Você sabe qual é, não sabe? Que Jesus disse lá: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. O coração, o original do hebreu, aqui, lá em Deuteronômio 6,5, onde isso foi escrito pela primeira vez, o original do hebraico é leb. E leb, o coração para aquele povo antigo, era o centro das decisões e da consciência. Então, quando Jesus nos manda amar a Deus de todo o nosso coração, Jesus está falando que nós precisamos amar a Deus conscientemente, deliberadamente, que nós precisamos buscar acontecer isso nas nossas vidas, né? Em segundo lugar, ele vai dizer: ame a Deus com toda a sua alma. Com toda a sua alma, aqui a palavra no original, essa é uma espécie de versão, a palavra no original é nefex, que significa precisamente garganta, porque para o judeu antigo, a garganta é por onde passa aqui a nossa respiração, é o centro vital, né? É o ponto, para aquele judeu antigo, era o ponto mais vital, é onde passa o fôlego de vida. Então, quando a Bíblia fala para nós amarmos a Deus com toda a nossa garganta, que hoje nós traduzimos como com toda a nossa alma, o que Jesus está querendo dizer é que nós temos que amar a Deus com toda a nossa vitalidade humana. É preciso amar a Deus como uma expressão máxima de vida, com todo o nosso ser. De modo que a entrega total a Deus, a entrega total e restrita a Deus é uma questão de vida ou morte. Ou nós amamos a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com toda a nossa força. Força aqui no original é moed, que significa literalmente força física. Isso denota que todo ser humano precisa empregar a sua força física no seu amor a Deus. Então nós precisamos amar a Deus com a nossa consciência, com a nossa razão, com a nossa força vital e com a nossa força física. E quando nós fazemos isso de maneira inexorável, nós estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Olha que coisa maravilhosa. O que Jesus está propondo para os seus seguidores é que só existe uma busca que nós devemos empregar tudo o que temos e tudo o que somos. Só existe uma ansiedade, uma fonte forte e inapagável de expressão do nosso desejo, que deve ser qual? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E buscar o reino de Deus em primeiro lugar significa exatamente que nenhuma outra busca merece tanta atenção do ser humano, né? Então, o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Significa subordinar todas as outras coisas da nossa vida a vivermos pelo reino, a vivermos para o reino. Por quê? Porque o reino é o fim de todas as coisas e não o meio de todas as coisas. Isso significa que o reino de Deus não deve ser buscado para que isso acrescente para nós outras coisas. Sabe, tem muitas pessoas com segundas intenções diante de Deus, e a Deus ninguém engana. As pessoas estão querendo bênçãos, às vezes materiais, e sabem que Deus pode dar, então elas buscam Deus, mas como se Deus fosse menor das bênçãos que elas acham que elas precisam em primeiro lugar. E Deus quer rearranjar a nossa ordem de valores de maneira que o reino de Deus seja de maneira pura a nossa maior intenção. Para você entender um pouquinho disso, eu quero trazer um exemplo, que é o exemplo de Salomão. Nós já falamos aqui dele, né, lá dos lírios do campo, mas Salomão ainda era um jovenzinho. Davi tinha acabado de morrer, ele assume o trono, né, diante lá de um monte de coisas que ele tinha que fazer, né, etapas a serem vencidas, prédios grandiosos a serem construídos, e o rei de Israel naquele tempo acumulava a função judicante. O rei também era juiz, e ele era muito novo, e os casos mais difíceis do país eram entregues na mão dele. Ele se sentia inseguro. Então Deus chega para ele num sonho uma certa vez e pergunta para ele: Salomão, o que quer que eu te faça? E Salomão
ele não pede para Deus nem vida longa, nem a morte dos seus inimigos, nem riqueza sem fim. Ele pede a Deus sabedoria para poder julgar com justiça o seu povo. Olha que pedido sábio. E esse pedido é um pedido que manifesta a presença de Deus, manifesta o reino de Deus. A Bíblia fala que Deus se alegrou tanto com o pedido de Salomão, que Deus fez o seguinte, falou: Salomão, já que você não me pediu a morte dos seus inimigos, já que você não me pediu saúde perfeita para ter uma vida longa, já que você não me pediu riquezas, mas você me pediu sabedoria para julgar o meu povo com justiça, eu vou te dar sabedoria mais do que todo outro homem da terra. E de quebra eu te dou riquezas, eu te dou honra, eu te dou glória, para que você possa viver de maneira superabundante. É assim, meus irmãos. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, a Bíblia fala que Deus conhece as nossas necessidades e que Deus ama suprir as nossas necessidades, mas Deus, que é rico em misericórdia, que é generoso mais do que tudo que você pode imaginar na vida, quando você o busca com pureza de coração, Ele está disposto a fazer pela sua vida muito mais do que você pode sonhar ou do que você pode pensar. Então você não precisa buscar a Deus com segundas intenções. Busque a Deus por aquilo que Ele é. Busque o reino de Deus pela sua beleza intrínseca, porque é isso que Deus quer encher a sua vida. Caminhando aqui para o nosso encerramento. Por que buscar o reino de Deus em primeiro lugar? A Bíblia fala que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, nós lemos aí, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, porque estas coisas vos serão acrescentadas, Então, quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, algo que nos acontece é o seguinte: quando nós colocamos os pés no reino, Deus derrama sobre nós o Espírito Santo, então nós ganhamos a plenitude de vida. Nós ganhamos paz, nós ganhamos alegria e nós ganhamos tudo o que nós precisamos, porque nós somos adotados por Deus. A Bíblia fala que nós recebemos um espírito de adoção para vivermos a herança que os filhos do Supremo Rei de todo o universo quer dar. Amém, meus irmãos? Isso é uma coisa maravilhosíssima, Então, olha só, a promessa envolve estas coisas e não todas as coisas. É muito comum a gente ouvir por aí: busca o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus nunca disse isso. Jesus disse: estas coisas vos serão acrescentadas. Leia de novo Mateus 6,33, você vai entender o que eu estou falando. Por que eu estou dizendo isso? Porque é Jesus que sabe qual é a nossa necessidade e Ele vai dar para nós o pão de cada dia. E Ele não vai dar para a gente contado. Não tenha medo. Jesus não vai te dar contado. Se você buscar o reino dEle, entregar a sua vida para Ele, Jesus vai te dar a coroa da vida. Ele não vai te dar contado. Não tenha medo. Mas Jesus também não vai dar todas as coisas que um filho mimado vai pedir para Ele. Jesus vai dar algo que realmente vai ser bom para os seus filhos. Então é Jesus quem determina o que nos será acrescentado. E o Deus de amor tem algo preparado muito acima das suas melhores expectativas, sabe? Os gentios, eles não conheciam a Deus como Pai. Então eles tinham razão para não esperar muita coisa de Deus. Eles tinham razão. Mas Jesus, como Filho de Deus, ensina a cada um de nós que, como os filhos, nós podemos esperar de Deus um Pai responsável. Não tenha medo, seja como uma criança nas mãos dele. Jesus disse que das crianças é o reino de Deus. Então Jesus está atestando que, se ordenarmos a nossa vida de tal maneira que o reino de Deus seja o nosso grande alvo, então Deus entra como fiador da nossa história. E o resto é consequência da vida plena que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz. Amém, meus irmãos? Então, para nós concluirmos aqui a nossa palavra de hoje, Tempos de pandemia, a gente tem conversado com muitas pessoas, Aquilo que já era crítico no Brasil, que era ansiedade, o país mais ansioso do mundo, segundo declamam as pesquisas da OMS, agora se agrava ainda mais nesses tempos de muita incerteza e insegurança que nós vivemos. São muitas crises. O que eu quero dizer para você é que você talvez tenha que passar por muitas crises na vida, mas a crise de ansiedade
você não é obrigado a passar por ela. O argumento de Jesus para anular os motivos da ansiedade é que se Deus providencia bens infinitamente maiores e mais importantes do que os bens temporais, que é o quê? A vida eterna. Deus providenciou para nós em Cristo Jesus a vida eterna. Deus abriu as portas do reino eterno dele para mim e para você. Se Deus fez isso, se Deus prometeu que vai ressuscitar você no último dia, se você foi fiel a ele, cara, ele não vai suprir as suas necessidades mais básicas, suas necessidades mais cotidianas. Não tenha medo, se Deus prometeu o mais, para ele fazer o menos, é muito fácil, né? Então Jesus expõe que para você vencer a ansiedade, você pode vencer a ansiedade. Agora, para isso você vai ter que entender que a maior necessidade sua é buscar o reino dele, em primeiro lugar da sua vida. Faça deste o foco das suas atenções, e você vai ver que a sua vida vai mudar do eu, do ego, para o reino de Deus. Então, a ordem cristã de buscar primeiro o reino de Deus, ela desafia a nossa ordem de prioridades. Deus era o centro do mundo para Jesus Cristo. E ser cristão é exatamente isso, fazer de Deus o centro do nosso mundo. Então eu quero incentivar você, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a partir de hoje, a partir dessa noite, canalizar a sua força vital, em primeiro lugar, para planejar como o reino de Deus há de se manifestar na sua vida, nas suas palavras, nos seus sentimentos, né? Nos seus planos mais profundos. E em segundo lugar, não basta a gente ficar planejando a vida toda, canalize todas as suas energias e gaste o melhor das suas energias, o melhor da sua vida, em colocando em prática o reino de Deus na terra. Que venha o reino de Deus nessa terra. E que as pessoas que estão sofrendo, atribuladas, ansiosas, por aquilo que haverão de comer, por aquilo que haverão de beber, por aquilo que haverão de vestir, que você seja um vaso de honra nas mãos de Deus para trazer ali a verdade de que Deus está acima de tudo isso. A terra pode estar empolvorosa, o céu nunca esteve em crise. O reinado de Deus, meu irmão, guarde bem isso, o reinado de Deus é o melhor remédio para qualquer transtorno de ansiedade. E Paulo vai dizer lá em Romanos assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos daria também com ele todas as coisas? É isso que Jesus quer fazer por você, é isso que Deus quer fazer por você. E eu quero encerrar aqui com as palavras de Jesus. Está na sua tela aí, ó, Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Que a vida de fé nos instrua a viver bem o dia de hoje, a curar os traumas do passado e a olhar com esperança para o futuro. É esse tipo de vida para a qual você, meu irmão e minha irmã, foram chamados. Amém? Vamos orar por isso? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e eu te glorifico, Pai, por poder, ó Pai, experimentar o teu grande amor na minha vida. E eu rogo ao Senhor, compartilha, Pai, desse amor que acalma a nossa alma, que nos dá descanso verdadeiro, mesmo no meio da guerra. O Senhor pode nos dar um descanso verdadeiro. Então traz paz, ó Deus, àqueles que estão aflitos. Ó Pai, traz descanso àqueles que estavam com a sua alma profundamente agitada e perturbada. Nós cremos que Tu podes curar, porque o Senhor nos deu a vida, que é muito mais do que tudo isso. Então que em nome de Jesus, a bênção do Senhor escorra sobre a vida desse meu irmão, da minha irmã, sobre a vida da família dele. Abençoa cada casa na nossa cidade. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos nos entregar ao Senhor, a fim de que nós possamos buscar o Teu reino em primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Tu és santo, Tu és lindo, Tu és agradável, Tu és digno de receber a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável. Amém.
Meus queridos, nós somos da Igreja Metodista. Se você quiser conhecer um pouco melhor o nosso trabalho, você está convidado a participar conosco dos nossos cultos online, às 19 horas. Nos domingos vai aparecer aí as nossas redes sociais para você, no Facebook e outras redes sociais. Nós convidamos você também a fazer parte dos nossos grupos pequenos, que ocorrem de segunda a sexta-feira, às 20 horas. Aí é uma agenda específica que nós montamos para esse tempo de pandemia. Nós fazemos também as nossas células, os nossos grupos pequenos de cuidado mútuo pela internet. Você é nosso convidado especial, seja muito bem-vindo, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha o seu coração e a sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado também ao pessoal aqui, ao Sidney, ao pessoal da Digimagem, obrigado também aos nossos queridos da TVM, que Deus abençoe essa rádio, essa emissora, essa televisão e toda a nossa cidade e toda a nossa nação. Um abraço, até mais.